Muito bem, teremos agora o painel de debates de número 6 do nosso evento. O tema é Segurança Total da Nuvem em qualquer lugar que sua força de trabalho vá. Como? Bom, para nos dar o caminho das pedras, sem percalços e atropelos, nós convidamos o Account Manager da Checkpoint, Vinícius Bortoloni, o Subsecretário de Segurança da TI, da Secretaria de Tecnologia da Informação, Renato Solimar Alves, o Gerente Executivo de Segurança da Informação do Banco Inter S.A., Douglas Rocha, e também o Gestor de Segurança da Informação e Privacidade da Uninter Educacional, Sérgio Tonieto. Minha cara amiga e irmã de jornada, Graça Sermude, é com você. Obrigada, Ângelo. Que ótimo. Mais um excelente painel. Obrigada, Sérgio Tonieto, por estar aqui com a gente. Sensacional. Obrigada, Douglas, mais uma vez aqui com a gente. Solimar, obrigada. E Vinícius também. Muito bom contar com vocês e com a nossa audiência, que tem transformado cada painel em um conteúdo extremamente dinâmico. Então, vamos lá, né? Vamos falar desse tema, que é, digamos, o tema que eu tenho certeza que é o que gera mais perguntas, é o que todo mundo quer falar, é o assunto do momento, né? Eu tenho trazido alguns cenários, pessoal, que eu acho que são importantes, porque hoje a gente está percebendo cada vez mais que todos os desafios de segurança estão muito relacionados ao que está acontecendo no momento, seja com a economia, com a política, com a sociedade. Então, esse ano, o Security Leaders está muito nessa linha, né? Vamos olhar primeiro para fora, vamos ver o que está acontecendo para a gente entender. Então, hoje, né, quando a gente está falando desse tema de nuvem, de segurança total na nuvem, a gente sabe que grande parte das aplicações hoje em nuvem, usada nas empresas, ainda são Shadow IT. E essa informação, gente, não é só de uma empresa, de um setor, né? São dados que a gente vai coletando de diversas pesquisas. E a gente sabe que durante a pandemia, quando muitas empresas aceleraram seus processos de transformação, de lançamento de aplicações na web e tudo mais, todo esse processo ficou ainda mais acelerado. Essas aplicações, em geral, não são gerenciadas e frequentemente adotadas livremente. Plugins de aplicações de terceiros também estão representando riscos sérios aos dados. E terceiros hoje é o que mais se vê, porque o mundo virou realmente cada vez mais um ecossistema onde todas as empresas estão aí tentando cada vez mais operar no modelo integrado. E o aumento de ambientes em nuvem expostos ao público, o que também foi um fato aí desse novo cenário, é cada vez maior e cria oportunidade para os invasores. O malware disseminado na nuvem cresceu muito, atingiu níveis históricos durante a pandemia, nem vou trazer os números, mas todos vocês sabem. Aplicações de armazenamento em nuvem também respondendo pela maioria da entrega de malware em nuvem, o que também preocupa demais, sem falar em documentos maliciosos do Office, que também é outro tema que a gente sabe. Então, quando o assunto é nuvem, a gente poderia ficar aqui, eu poderia ficar nessa abertura falando aqui de vários outros aspectos relacionados, mas esse cenário já traz assim uma realidade muito clara e importante e, ao mesmo tempo, mostra o quanto nós precisamos falar sobre esse tema e cada vez mais encarar esse desafio de uma forma madura. Então, eu gostaria de começar justamente perguntando, Douglas, o setor financeiro, né? Eu me lembro de quando a gente começou a falar muito sobre nuvem, tinham coletivas, e participava algumas até da Turabão, o pessoal falava, não, finanças é o último que vai entrar em nuvem, a gente não vai para a nuvem, não. Bom, isso já tem uns 10, 15 anos aí, Douglas, e hoje a gente sabe que não tem mais isso, a gente está vivendo realmente um cenário de muitas aplicações em nuvem. Mas esse nível de vulnerabilidade, na sua opinião, ele tende em 2022, depois da pandemia, quando a gente vai realmente ver cada vez mais ambientes híbridos, aplicações na web,
os negócios querendo cada vez mais acelerar os processos de desenvolvimento, os squads e tudo mais. Você acha que tende a ficar mais desafiador ainda no setor de vocês? Como é que vocês estão em relação a esses desafios? Douglas, conta para a gente. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado, Graça, pelo convite mais uma vez. Bom, o ambiente em cloud, antigamente tinha muito a imagem de que cloud não era segura, de levar o seu produto para a nuvem, principalmente produto financeiro para a nuvem, não era seguro, mas isso já é por terra. O próprio Inter, que abriu essa porteira, né, dos serviços financeiros em nuvem, já provou isso, né? Então, depois do Inter, vieram todos os demais bancos digitais e outras empresas financeiras também se aproveitaram dessa jornada que o Inter participou. E aí, quando você compara um ambiente on-premise com um ambiente em cloud, os dois podem ser seguros e os dois podem ser muito vulneráveis. Depende de como você trabalha esses ambientes. Qual é o problema de um ambiente em cloud? O impacto pode ser muito maior se você fizer uma configuração mal feita do que uma configuração mal feita no ambiente on-premise. Porque ali você tem um único de entrada. No ambiente em cloud, não. Um parâmetro que você setou errado, você expôs ali uma base de dados inteira sua. Então, quem sabe configurar bem, trabalhar bem o hardening, né? Os melhores práticas de segurança. Cada cloud tem os seus padrões que a própria fornecedora, que a própria cloud te orienta. Os próprios serviços de terceiros em nuvem também têm um padrão que você deve seguir. Não significa que simplesmente utilizar uma cloud está seguro, né? Quando você fala de um ambiente de estrutura na cloud, você tem ali pega uma AWS, uma Google, uma Azure, você tem uma responsabilidades muito bem definida sobre o que é responsabilidade da cloud e o que é responsabilidade de quem está utilizando ela. Então, não adianta uma desses fornecedores possuir certificações importantes do mercado, certificações de segurança, mas eles estão certificados no ambiente deles, que é a responsabilidade deles. Se você não configurar adequadamente, não monitorar que um serviço não suba sem uma flagzinha específica, você está vulnerável. Perfeito, Douglas. A gente teve alguns probleminhas aí de interrupções aí no seu áudio, Douglas, depois você dá uma olhadinha aí, mas deu para entender a sua colocação e eu acho interessante, eu vou trazer o Solimar para essa conversa, Solimar, porque a gente vai avançando aqui nos setores, né? Então, eu fiz essa pergunta, comecei pelo Douglas, pelo Inter, pelo setor financeiro, que hoje vive, como o próprio Douglas colocou, já, hoje não, né? Essa revolução com as fintechs e todos os bancos digitais, mudou bastante esse cenário, mas é interessante, Douglas, colocar os dois ambientes são vulneráveis e precisa seguir ali um controle, né? E precisa seguir uma determinada cartilha para garantir que esse ambiente em cloud seja mais seguro. A minha pergunta para você, Solimar, nós estamos aí na iminência de fazer uma virada de ano, vamos para 2022. Você acha que está mais maduro na área em que você atua, essa adoção de cloud? Você acha que depois da pandemia, de certa forma, isso acelerou ou não mudou muito esse cenário para vocês, Solimar? Bom, Graça, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade, pelo espaço. É sempre bom estar ao lado de colegas. Nós que agradecemos esse timaço aqui nesse painel. Time Obrigada. Que tão importante poder participar e eu acho que é sempre bom estar junto discutindo esses assuntos. Bom, Graça, eu acho que a cloud, mesmo no governo, né, ela tem se consolidado, né? Muitos órgãos no governo, por questões de classificação de informação, né, têm adotado as suas próprias soluções de cloud. Né? Cloud tem vários modelos, né? Modelo a cloud pública, privada, híbrida. Nós mesmos somos um órgão que temos a nossa própria cloud fornecendo serviços para a Justiça Federal, né? No Conselho da Justiça Federal. Só gostaria de fazer um disclaimer rapidinho, né? Eu gostaria de informar, né, que minha participação no painel, né, minhas opiniões não necessariamente representam as opiniões da instituição, tá ok?
Mas, Claro, tá ótimo. aí, o que eu ia comentar, né? Que, então, realmente, nós temos adotado, temos o próprio CNJ, tem uma plataforma, PDPJ, tem uma plataforma para utilização para órgãos do judiciário. No Executivo Federal também nós temos outros players, né, que estão atuando. Então, por questões de classificação de informação, dependendo do conteúdo, o governo ele tem de ser um pouco mais conservador, né? Ele observa o movimento e, a depender, ele vai seguir atrás. Sim. Mas é muito importante que, realmente, a cloud ela não deve ser um meio, né? Ela não deve ser um fim, ela é um meio de se alcançar um objetivo, né? Então, em alguns modelos, em alguns casos, ela é a melhor plataforma, em outros não vai ser tão importante. A questão de segurança nesse ambiente, realmente, como o Douglas falou, ele é muito importante. Uma conceituação clara, né, dos papéis de cada um, do fornecedor, até onde ele vai, até onde o cliente vai. Porque, às vezes, a gente ouve muita gente que fala assim, eu tenho baixa maturidade de segurança, eu vou para a nuvem porque lá é mais seguro. A Amazon, o Google, a Microsoft, o que quer E que a seja, gente ouve isso mesmo. eles sabem fazer segurança, né? Então eu vou para lá. Só que se você não tiver uma baixa maturidade de segurança, as suas falhas de configuração locais também vão ocorrer lá. Então, Exato. a camada de configuração, ela não em qualquer modelo, seja infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, ou software como serviço, sempre vai ter a camada de configuração e ela vai estar na sua mão. Perfeito. Muito bom. Fechando esse quadro, antes da gente ouvir o Vinícius, eu quero ouvir o Sérgio Tonieto, setor de educação. O setor de educação tem sido aí apontado, né, como um grande alvo aí, né? A gente tem acompanhado isso, né, Tonieto? Mas, ao mesmo tempo, também evoluiu bastante nesse período de pandemia, quando foi todo mundo para casa, aluno, professores, todo mundo tendo que fazer tudo online. Então, teve aí realmente uma necessidade de transformação muito rápida. Você vê que para 2022, você vê esse avanço em sistemas digitais, em ambientes em nuvem, mais acelerado, mais consolidado, Tonito? O que você tem visto nesse setor? Muito boa tarde a todos, boa tarde, Graça. Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Maravilha. E assim, tenho visto, sim, essa aceleração da adoção dos sistemas em nuvem. Na prática, é uma jornada natural para todas as empresas, né? Tirando as startups que hoje já nascem em nuvem, né? Exato. Todas as demais empresas com mais tempo de estrada aí, elas estão numa jornada de transformação digital indo para a nuvem. No nosso caso, no ensino superior, à distância, nuvem é basicamente um carro-chefe para nós, né? Porque nós vamos prover o ensino à distância, independente do lugar onde o aluno está, de onde o professor está, e nesse processo todo tem que se cercar de vários controles, tem que se cercar de tecnologias muito bem seguras, e puxando até um gancho no que os colegas já comentaram, não dá para imaginar que, pelo fato de ir para a nuvem, independente do provedor, a gente já está seguro. Existe toda uma metodologia, uma questão, existe a parte de responsabilidade do provedor e existe a parte de responsabilidade da empresa, que é muito importante. E as falhas geralmente acontecem desse lado, né, da empresa, onde as configurações importantes são deixadas de lado, negligenciadas. Então, isso vai crescer muito em 2022. Eu acho que durante a pandemia isso já aumentou exponencialmente, Sim. até por conta de todo o modelo que a gente teve de lockdown, as pessoas aproveitarem esse tempo, inclusive para aprimorar suas habilidades, sua carreira, voltar a estudar, e é uma tendência, né? Na verdade, muitas universidades hoje estão migrando para esse modelo EAD, para os cursos onde isso é possível, né? E o aproveitamento tem sido bem maior. E aí tem aquela velha máxima, né? Não temos mais perímetro, né? Temos que proteger tudo em todos os lugares. E aí tem que passar por vários pontos, não só ferramentas robustas, capacitação da equipe, uma excelente gestão de vulnerabilidade, e um ponto muito importante, né, são os programas de conscientização dos nossos colaboradores e também dos nossos alunos. Perfeito. Vinícius, essa primeira rodada é muito interessante, temos 3 setores, né, representados aqui.
e que, com certeza, cada um aí, tanto o setor quanto a própria empresa, né, porque dependendo da empresa, em cada setor tem uma realidade diferente, apresentando aí a sua visão. No geral, e eu já estou aqui, Vinícius, acompanhando um pouco os comentários da plateia, o Sérgio Tonieto tocou num ponto importante, assim como os demais. Você acredita, Vinícius, que nesse cenário pós-pandemia, agora que realmente o trabalho híbrido está consolidado, é isso que a gente vai ver acontecer, as questões de configuração tendem a se tornar mais críticas ainda? Muitos da plateia aqui estão apontando que esse tem sido um dos grandes desafios dos ambientes em cloud. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Graça. Boa tarde. Pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Sem dúvida, né? A gente tem casos de vazamento de informações, por exemplo, relacionadas a configurações de um S3 bucket que estava explícito para a internet, né? E era uma configuração do provedor de nuvem que deixava isso explícito e depois isso mudou. Então, quando a gente pensa na parte de configuração do painel, né? As configurações na hora de fazer o deployment desses aplicativos que vão estar na nuvem, mudam muito, né? Enquanto a gente está aqui conversando e debatendo sobre esse ponto, os provedores de nuvem estão criando uma nova funcionalidade muito legal, que vai estar disponível, né, em poucas horas ou em poucos segundos, e que demanda ter um conhecimento, né? Que demanda que o operador, o analista, enfim, o próprio desenvolvedor tenha conhecimento daquela particularidade, né? Então, além de você ter esse cuidado com relação às configurações, é de vital importância que você tenha uma ferramenta que te dê essa visibilidade, né? Então, a partir do momento que você publicou um recurso, porque hoje as empresas elas estão altamente distribuídas, né? Quando a gente pensa nos aplicativos, mas os usuários também estão residentes em todos os lugares. Exato. E aí, a qualquer momento, aquele usuário está conectado simultaneamente nos dados corporativos, ele está acessando um aplicativo SaaS e está participando de uma atividade de colaboração em vídeo, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, e ainda assim está procurando algo na internet, né? Então, você tem aí essa questão multitarefa, muitas ferramentas disponíveis, né? As áreas internas consumindo recursos, como você colocou na sua abertura, relacionada à contratação de serviços na nuvem, que muitas vezes a área de TI ou de segurança nem sabe. Exato. Que é justamente essa questão do Shadow IT. Então, sem dúvida, né, e aí acho que adicionando aí ao ponto que os colegas colocaram, né, a gente não pode abrir mão da segurança em camadas, né? Se você tem lá o colaborador que está trabalhando remotamente, tem que ter algo protegendo ele lá, e os recursos que estão sendo disponibilizados na nuvem também tem que ter a sua camada de proteção, né? Perfeito. Douglas, avançando um pouquinho aqui, na sua opinião, esses problemas de configuração, que inclusive a plateia aqui está trazendo bastante isso como sendo um desafio, vocês têm uma experiência de, como você falou, ter ido para a nuvem, abraçado e tal, mas os problemas de configuração são desafiadores, né, Douglas? Como que você acha que se lida melhor com essa situação? Bom, se pode se trabalhar com infraestrutura em código, né? Então, ninguém tem acesso direto. Claro, alguns administradores sempre precisam de um acesso caso a sua pipeline ela falhe, mas o ideal é que ninguém coloque a mão diretamente na nuvem, que você programe isso inteiro. Então, você disponibiliza esses códigos para as áreas usuárias, sejam desenvolvedores, sejam os engenheiros, que aí eles consomem esse código, editam com os parâmetros que eles precisam, então eles vão mudar nome, tamanho de máquina, security group, e por aí vai. Só que a gente da área de segurança precisa ter outras automações que vão validar como aqueles campos dentro do código estão preenchidos. Para que realmente eu evite um problema, como os colegas falaram, de subir um bucket público, de abrir um security group para o mundo. Então, existem maneiras de você mitigar esse tipo de risco, né? Um deles é esse de infraestrutura como código. Perfeito. Outro aspecto, vou trazer o Tonieto, depois quero ouvir o Solimar. Além da configuração, é a necessidade de você ter equipes especializadas, né, com conhecimento em configuração, seja em nuvem, enfim, todas essas novas demandas, né? Só que a gente sabe, Tonieto, que hoje a gente vive um gap de
de profissionais nessa área e que a previsão para 2022 é que não vai resolver a questão, ao contrário, tende a ficar mais complexa, porque com o trabalho híbrido, muitos profissionais hoje de casa trabalham para qualquer organização, em qualquer lugar do mundo. E as previsões, né, que nós estamos acompanhando de como isso vai evoluir, não tem um retorno. Quer dizer, o que aconteceu, no fundo, com a pandemia, essa mudança, essa transformação, todo mundo fala, as pessoas vão voltar para o trabalho. Nem o que é voltar ao trabalho, né? O que é estar no trabalho. Algumas pesquisas apontam que as pessoas não querem mais ficar 100%. Algumas podem até ir algumas vezes, algumas atividades realmente vão necessitar que a pessoa esteja presencialmente, mas a grande maioria acredita que não vai ser assim. Então, além da configuração, tem essa questão também desse gap, né? Para vocês, como é que você vê isso, Tonieto? Isso também tem sido um problema nessa jornada na nuvem e tende a piorar também no próximo ano? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um problema que 99,9% das empresas vão vivenciar agora em 2022. Inclusive, o home office passou a ser um benefício para a atração de talentos em muitas empresas. Exato, E não só aqui, né? Porque os nossos profissionais aqui, inclusive, estão sendo disputados por empresas no exterior. Tem muita gente trabalhando aqui, ganhando em euro ou em dólar e trabalhando aqui no Brasil. Esse apagão de profissionais, né, tanto de desenvolvimento como de segurança, ele já é previsto, já vem sendo falado pelo mercado aí há muito tempo. Para nós também isso é um problema e eu acredito que uma das possíveis soluções aqui é a gente trabalhar, as empresas trabalharem cada vez mais na formação desses profissionais, né? Capacitação, né? Nós aqui no Brasil temos sempre aquela velha máxima que não temos mão de obra capacitada o suficiente. Então, o que eu vejo hoje no mercado, em diversos segmentos, são empresas investindo em programas de capacitação, né? Vamos desenvolver profissionais para atuar nessa área com a gente. Então, a empresa lança programas de incentivo, lança programas aí de captação de profissionais, nos mais diversos modelos, né? Algumas empresas, inclusive, focam em idade, outras em gênero, enfim. Mas a prática acho que é um caminho sem volta. Nós, como mundo corporativo, vamos ter que investir mais nessa formação de profissionais. Porque senão vai ser uma briga, olha, injusta, né? Porque nós vamos... Desleal, né? Desleal, com certeza. Nós vamos competir com empresas de fora, oferecendo muito mais, e nós vamos ficar com esse gap, né? E com esse mico na mão para tratar. E na prática não podemos ficar nisso. Então, eu acho que passa pela formação, sim, de novos profissionais. Perfeito. Pessoal, nós estamos falando aqui sobre vários temas. É claro que tem muitas perguntas sobre configurações, mas a gente precisa ir mudando. Estamos falando agora sobre a necessidade desses especialistas, que realmente esse modelo exige e é necessário. E agora vem uma questão também que é importante, que eu vou começar com o Solimar, mas depois eu quero que o Vinícius faça um comentário, tanto sobre esse gap, esse apagão, como o Tonieto falou, de mão de obra, e, ao mesmo tempo, esse assunto, que é como equilibrar o legado e o ambiente em cloud. O que acontece hoje na maioria das empresas, Solimar? É isso que a gente, meio clichê, tem falado. É uma jornada. Então, muitas empresas já nascem, quando são startups ou quando tem um modelo digital, full nuvem, mas a grande maioria das empresas que passam aqui, eu faço programas semanais aqui com várias empresas, é que elas têm aí modelos híbridos, né? E você tem aí também ambientes diferenciados, legado, às vezes on-premise na maioria, e aplicações em nuvem convivendo. Essa convivência hoje, né, ela também vai se tornar e se torna cada vez mais difícil, né, Solimar? Como é que no seu ambiente você vê isso? E como fazer para que essa jornada se integre, né? Para que não haja essa distância, essa separação entre o ambiente cloud e o ambiente legado, on-premise? Sim, Graça, esse é um desafio imenso, né? Quando se fala em legado, segurança cibernética e legado, arrepia qualquer gestor de segurança, né? Porque é um problema, né? Bom aqueles que já nascem no ambiente nuvem, atualizado, mas fatalmente vai se deparar com esse problema também. Realmente é uma jornada, né? Segurança é uma jornada, nada se faz do dia para a noite, leva muito tempo, não é simples, não é trivial fazer e implementar.
o que a gente pode adotar são medidas de controle, né? Particularmente, o que nós buscamos fazer aqui, né, com o nosso ambiente legado? Tem a parte de gestão, que a gente busca, né, modernizar os ambientes, convencer as nossas camadas de governança que é importante não só apenas investir em novos sistemas, mas também atualizar aqueles sistemas que estão funcionando para que eles continuem. Isso é muito importante, Solimar, você está falando um aspecto que às vezes fica negligenciado. Fica negligenciado, porque normalmente todo mundo quer sistema, todo mundo quer novas soluções, e aquilo que já está funcionando se fica relegado. Então, a gente tem buscado trazer para as instâncias de governança, olha, esse sistema é tão bom, né? Todo mundo quer que ele continue funcionando, né? Mas para que ele continue funcionando bem, ele precisa sofrer atualizações de plataforma, de tecnologia, utilizar plataformas de middleware, né? De sistemas operacionais mais recentes. O que a gente busca, né, conter, né? Tem essa parte de convencimento, né, de alta administração e claro, de entendimento, né, de que essas demandas têm que entrar no backlog da TI, né? Não deve ser demandas internas, mas elas têm que ser demandas institucionais, uma preocupação de todos. E também buscar, do ponto de vista de tecnologia e de processos, segmentar essas aplicações, né? A gente busca soluções de virtual patch, soluções que vão buscar ali, identificar as vulnerabilidades e em nível de IPS, de host, de aplicar assinaturas específicas para aquelas vulnerabilidades que a gente conhece desses ambientes legados, segmentar esses ambientes, deixar ele isolado para conter os danos, né? Conter o tráfego leste-oeste, para que, caso aquele ambiente esteja comprometido, o dano seja contido, né? Então, a gente tem as várias camadas de proteção e de contenção para evitar que ele se torne um problema maior. Fora toda a parte de controle de acesso, né, que é um problema tanto on-premise como na cloud, né? Em nuvem, não importa o provedor, a parte de controle de acesso é responsabilidade sua também, você que tem que gerir. E, normalmente, gestão de identidade e controle de acesso está envolvido em casos de ataque cibernético ou crises cibernéticas de grande impacto. Sim, então, são várias frentes de atuação, né, Graça? Não tem uma solução fácil, simples. Então, são várias formas, várias abordagens de tratar esses ambientes legados. O que o Vinícius, o que o Solimar está colocando é muito interessante, né? É uma realidade muito frequente nas empresas hoje, né? E é óbvio que, como outro dia alguém brincou aqui, legado não tem sex appeal, então o que tem sex appeal é o que está na nuvem, é o que é digital, o que é, né, moderno, inovador, e parece que o que ficou lá fora não é. Mas é como o Solimar colocou, né? Tem muitas vezes sistemas, né, em grandes empresas, médias e até pequenas, que o legado é crítico para a organização e está no ambiente legado. Então, a minha pergunta para você é, a indústria, né, vocês, como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que é possível dar como é que, na sua visão, se avança com esse desafio de não ter esses ambientes separados, vistos, segregados, né? Porque isso não é bom, né? Nem do ponto de vista de tecnologia, mas principalmente do ponto de vista dos negócios, né? Porque se está funcionando, se tem necessidade, se é importante, é porque é importante para o negócio. Tem que ser assim, né, Vinícius? Como é que você vê isso? A gente tem um ponto aí, né, que muitas vezes quando o pessoal vai definir a estratégia de migração para a nuvem, né, dos sistemas, o pessoal tende a adotar uma migração as-is, né, e barrando em alguns desafios da tecnologia, né, porque ele precisa desenvolver um novo plugin, ou a nuvem ela demanda muitas integrações via API, e os sistemas legados eles não têm esse nível de integração. Isso, né? isso. E para você proteger esses sistemas, né, com essa gama de interconexões, utilizando a API, você precisa também ter uma tecnologia ali, não só como a gente adota, né, no ambiente legado, no ambiente mais... que a gente já tem ali as melhores práticas definidas, como, por exemplo, um gateway de segurança, ou ter um gate dentro do data center, você precisa se preocupar com a segurança que você vai colocar dentro da nuvem. Né? Então, você também só traduzir para um ambiente em cloud que você tem no on-premise, ele não é suficiente. Né? Então,
Claro, isso passa pelo mapeamento dos riscos, né? O Solimar colocou aí a questão de você ter o virtual patch para as aplicações, né? Muitas vezes a aplicação Sim. ela está ali, é uma vulnerabilidade conhecida, mas existe uma camada de proteção na frente dela que vai evitar que isso seja explorado, né? Mas é importante para lidar com essa transformação digital aí que a tecnologia ela precisa convergir, né? Rede, segurança, aplicação num serviço de acesso seguro que seja entregue na nuvem, né? Não tem outra opção, né? Nós vamos agora para uma fase aqui do nosso painel, que a gente entra aí na fase final, passa super rápido, né? Onde nós estamos com perguntas aqui muito interessantes que eu gostaria de até pedir para vocês serem um pouco mais curtinhos na resposta, para a gente tentar atender a maioria delas, né? Então, uma primeira aqui é da Janaína de Fátima Rocha Carvalho, da Tenda Atacado, e ela está fazendo uma pergunta para você, Sérgio Tonieto. Acredito que a tendência seja dos investimentos tecnológicos irem para redução e proporcionar que as empresas direcionem recursos financeiros com retornos maiores, tanto em eficiência quanto em segurança. Isso não fica mais difícil quando a gente está falando de investimento em nuvem? De uma certa forma, sim, mas eu acho que o grande ponto aqui que as empresas têm que balancear hoje é qual que é o apetite delas a risco, né? Tem coisas Tá. que não são negociáveis, né? Tem Perfeito. coisas, até por legislação, nós temos aí LGPD, Marco Civil, tem uma série de coisas que não é uma questão de optar por ter ou não ter, nós temos que ter. Uhum. Então, nessa questão da análise, né, de colocar recursos ou não colocar recursos, eu acho que isso tem que estar muito alinhado com a estratégia da empresa, né, e definir os caminhos e qual o investimento, né? Tem que estar no chamado business case, né, de uma nova solução, Sim. quanto aquilo que vai se trazer de retorno e aquilo que não é negociável tirar dentro de um pacote de um projeto. Acho que esse é um ponto muito principal e que as empresas vão ter que estar cada vez mais atentas para isso. Perfeito. Douglas, o pessoal está insistindo um pouquinho nesse ponto, mais uma pergunta, essa é para você. O ambiente em nuvem proporciona desafios, ok, quebras de paradigmas quando a empresa realmente não está totalmente nesse modelo, e os impactos vão além da mudança de ambiente. Mas é preciso, mesmo que você continue nessa jornada, rever sempre investimentos. O pessoal está insistindo nesse ponto, porque me parece que durante muito tempo se pensou nesse mito, né, de que você não teria indo para a nuvem, você teria redução, acho que isso também caiu por terra, né, Douglas? Então, hoje, você acha que essa questão do investimento para se seguir nessa jornada em nuvem precisa ser revisto? Isso está mudando muito a cada momento, Douglas? Com certeza, Graça. Precisa ver várias empresas fazendo essa migração para a nuvem, como já disseram aqui, né, leva o modelo do jeito que está implementado no on-premise e joga, literalmente, dentro da cloud. Pensando, não, vai baratear o custo, vai ficar mais seguro, e não fica. Isso caiu por terra, porque muitas empresas fizeram exatamente o movimento contrário. Como o custo elevou, aumentou assim drasticamente, porque você paga por tudo na cloud. Você paga por tráfego, você paga por recurso que você sobe, e se não for muito bem dimensionado, aquela joia da coroa ali, que pode ser a solução dos seus problemas, pode virar o maior dos seus problemas. Então, se não souber pavimentar essa implementação na cloud, pode ser um tiro no pé. E, com certeza, você precisa rever esses investimentos ano a ano, ou se um período de um ano é muito tempo, trimestralmente, semestralmente, vai variar de cada empresa, porque o gasto ele pode subir muito rápido. Então, você tem ali um ambiente escalável, ou tem um ambiente gravando muito log. Se você não parametrizar de forma correta os tipos de log que você vai utilizar, o tipo de recurso que você vai utilizar, você paga mais caro. Dando só esse exemplo do log, se você tem um log que você precisa dele imediato, você vai pagar mais caro por aquele log. Mas, por questão regulamentar, você precisa armazenar, guardar aquele log por 5 anos, 3 anos, 10 anos, que seja, você pega e joga esses logs para um armazenamento mais barato, mais, como eles falam, de gelado. Então, você joga ali, você não vai acessar aquele log sempre que você precisar, imediatamente quando você precisar. Você tem um processo de restore daquele log, então ele é mais barato. Então,
fazer um movimento para a nuvem tem que ser muito bem planejado, senão pode sair um tiro na culatra. Perfeito. E uma última pergunta aqui, Vinícius, vou trazer para você. Na verdade, são duas que eu vou juntar aqui. Saindo dessa questão que foi colocada dos investimentos, uma outra também. Com a pandemia, as empresas cresceram de forma desorganizada e muitas foram para a cloud também, num movimento muito rápido. Você acredita que em 2022 seria um ano de pós esse período, até porque o Douglas colocou, o Solimar também, o Sérgio referenciou também, de se avaliar um pouco mais de calma essa jornada, talvez aí primeiro organizar, superar alguns gaps. Como é que você vê aí, o que você diria sobre essa continuidade desse processo que, de certa forma, se acelerou, se desorganizou um pouco durante esse período de pandemia? Não, Graça, eu acho que o investimento em cloud ele vai continuar crescendo, né? Não só para 2022, mas para os próximos anos ainda, né? É claro, como que o próprio Douglas colocou aí, né? Esse é uma avaliação que tem que ser realizada com critério, né? Com cuidado, porque muitas vezes, né? Ele colocou muito bem um exemplo do log aí, e aí se você tem a questão do tráfego do log, muitas vezes, né? Que você acaba gerando um custo ali desnecessário por uma questão processual, né? A questão de você não ter ali o dado online. Exato. Iria baratear, né? Então, eu acredito sim que esse investimento ele vai continuar, né? Os investimentos associados à nuvem, como consumo de recursos de segurança, né? Proteções para as suítes de produtividade, como o Office 365, o G Suite, elas continuam crescendo, né? Os clientes já entenderam que é necessário você ter uma camada de proteção, funcionalidades básicas, né, como um DLP, por exemplo, dentro dessas suítes, ela é vital. E aí, continuar, né, manter ali uma análise contínua da postura de segurança em várias nuvens, né? A gente geralmente pensa num provedor só, mas os clientes, eles adotam ambientes multi-cloud, né, por conta de N fatores. Então, você ter também essa segurança que consegue te unificar e te dar uma visibilidade multi-cloud, ela vai te ajudar e vai te reduzir esse consumo excessivo, né, na hora de procurar, por exemplo, qual o caminho que você vai seguir para proteger aquele ambiente, aquela aplicação ou aqueles usuários. Perfeito. Excelente, pessoal. Olha, muito bom esse painel. Infelizmente, né, a gente tem que ficar atento aqui ao tempo, mas as principais perguntas foram respondidas. Eu quero avisar a audiência que está enviando algumas perguntas mais específicas, que a gente tem na sequência uma palestra como as tecnologias em nuvem impulsionam a inovação, né, e a transformação digital. Então, com certeza, algumas dessas perguntas de vocês, mais detalhadas, mais técnicas, a gente vai estar tratando na sequência para complementar esse bloco com a Checkpoint, falando sobre esses desafios de segurança em nuvem. Eu quero agradecer muito a presença do Douglas. Muito obrigada, Douglas. Volte sempre. Sentimos saudade de você aqui. Solimar também. Muito bom, Solimar. Sempre que puder, eu espero contar com você aqui. Tonieto, brigadíssima. A área de educação sempre participando conosco, trazendo também sua contribuição. Muito bom. Audiência, obrigadíssima pelas perguntas. Continue aí conosco, nossa programação aqui não para, direto. 3 dias no ar. Obrigada, pessoal. Grande abraço.